Mais uma vez, boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor e Salvador dessa igreja, Jesus Cristo. Vamos ler a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do verso de número 27 ao verso de número 34. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do verso de número 27 ao verso de número 34. Diz assim para nós, meus irmãos. Atos 16, a partir do verso 27. Ajuda aquele irmão que está sem Bíblia aí. Às vezes você que tem dificuldade de ler vai passar aqui para nós na frente. Mas todos juntos vamos ler a palavra de Deus. E fica um dever de casa, não deixe de trazer sua Bíblia física, hein? Em tempos de tecnologia, alguns velhos hábitos não podem ser abandonados. Atos 16, 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devemos fazer para que sejamos salvos? Para que sejas salvos? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões e os açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhe pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra que aqui foi lida. Que o Senhor possa nos usar com graça, com poder, que nós sejamos abençoados pelo Senhor. Use a nossa vida, Deus, para que saiamos daqui, Deus, instrumentos afiados para sermos instrumentos do Senhor lá fora. Tira de nós da distração, tira de nós da preocupação, inquietação, e nos dê atenção à tua gloriosa palavra, porque quando a tua palavra é lida e pregada com fidelidade, Senhor, nós sabemos que é o Senhor que fala conosco. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos dias, momentos em que falar de transformação familiar, transformação pessoal, parece algo irreal. Ah, não, pastor, esse negócio de vidas transformadas, famílias transformadas, isso aí é coisa de livro de autoajuda. Isso aí é papo de coaching, pastor. Isso aí é filme da sessão da tarde. Eu não creio nisso, pastor. Onde tudo parece perfeito, mas isso não tem nada a ver com a realidade. Outros, quando se fala sobre transformação, sobre vidas transformadas, são primeiros a falar: minha família é perfeita. Eu tenho uma família como um comercial de margarina. Pessoas que às vezes mantêm ao máximo a tentativa de transparecer uma perfeição familiar e pessoal que não existe. Outros, infelizmente, já desistiram e jogaram a toalha. Eu não creio em vida transformada, eu não creio que algo possa mudar, eu não creio em família transformada, eu não creio na transformação na minha vida, na vida do próximo, na minha família, em mim mesmo. Mas e você, onde você se encontra nessa noite? Como está a sua família? Vivendo de aparências? Em profundas crises? Como está o seu coração? Qual que é a sua visão, qual que é a realidade, a sua expectativa, o seu projeto, o seu sonho, sobre quando se fala de vidas, famílias transformadas? Será que você e a sua família já foram alcançadas, todos vocês, pelo poder transformador de Deus? Ou será que vocês foram alcançados, mas é algo que já passou? Vocês estão longe, vocês estão frios. O texto diante de nós é um texto até mesmo de esperança para aqueles que já perderam a esperança de que não existe mais transformação, possibilidade. Atos capítulo 16 nos apresenta uma transformação real, verdadeira, profunda, operada por um Deus glorioso e soberano na vida de uma família, de um homem da sua família. O livro de Atos registra para nós a expansão do evangelho. E nós temos então nos primeiros capítulos, até o capítulo 12, Pedro pregando o evangelho principalmente aos judeus. Mas no capítulo de número 13 nós temos uma virada. E aqui nós começamos a ver o cumprimento de tantas profecias e palavras do Senhor, porque o foco se volta para Paulo, pregando o evangelho aos gentios. E exatamente aqui,
onde nós temos o nosso texto. Paulo foi convertido, Paulo era perseguidor da igreja. Jesus agora usa todo o conhecimento de Paulo, todo o conhecimento teológico de Paulo, toda a bagagem cultural, toda a bagagem filosófica dele, ele vai usar agora para ser o maior plantador de igreja e o maior escritor do Novo Testamento. E Paulo agora, ele chega em Filipos, e é instrumento de Deus para transformar não somente um homem, mas também a sua família. E o próprio autor de Atos dos Apóstolos, porque Atos é a continuação de Lucas. É como se fosse o mesmo livro em 2 volumes. O próprio autor, o médico historiador Lucas, ele estava presente quando houve esse encontro em Atos capítulo 16, ali em Filipos. E aqui Lucas não fala de algo que ele ouviu falar, mas de algo que ele presenciou e testemunhou. E escreve para nós, inspirado pelo Espírito Santo, para que eu e você saibamos hoje de que o nosso Deus não muda. De que o que aconteceu em Filipos não foi uma obra de acaso, mas foi algo que o nosso Deus Todo-Poderoso fez e ainda faz em nossos dias. Por isso que esse texto, ele fala de mim, ele fala de você, e não somente do carcereiro. Ele fala para as nossas vidas, famílias, casas, casamentos. Ele fala para os crentes, ele fala para os descrentes. Então hoje nós podemos aprender na palavra de Deus que Deus intervém soberanamente para transformar vidas e famílias por meio do Evangelho. Deus intervém soberanamente para transformar vidas e famílias por meio do Evangelho. E eu queria que nós fizéssemos essa pergunta ao texto. O que marca a transformação que Deus opera em vidas e famílias pelo Evangelho? O que marca essa transformação que Deus opera em vidas e famílias pelo Evangelho? Tem 3 respostas nesse texto. Em primeiro lugar, do verso 27 e verso 28, Deus leva o pecador a reconhecer a sua condição desesperadora. Em primeiro lugar, Deus leva o pecador a reconhecer a sua condição desesperadora. Antes de nós entendermos e chegarmos ao verso número 27 e 28, nós precisamos recapitular um pouco e entender qual é o contexto dessa passagem. Paulo está agora na sua 2ª viagem missionária. E de forma soberana, Deus fecha portas, porque Deus fecha portas que às vezes a gente não quer que Ele feche. Deus fecha portas, à surpresa de muitos, para a pregação do Evangelho. Deus fala, vocês não vão pregar o Evangelho aí. E Paulo tem um sonho. E ali Deus conduz de forma soberana Paulo a outro lugar para pregar o Evangelho. Paulo chega à Macedônia, a atual Grécia. Uma cidade importante, a cidade de Filipos. Ali ele por Deus conduzido. E ele está acompanhado de Silas, ele está acompanhado de Timóteo, ele está acompanhado de Lucas, enquanto Barnabé e João Marcos estão em outra viagem. Ele prega o Evangelho, após passar ali pela cidade de Timóteo, conhecer Timóteo, mesmo não sendo judeu, ele foi circuncidado, e agora ele chega então em Filipos, com a sua equipe missionária. Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, o autor do livro. Ele prega o Evangelho e Deus abre o coração, porque é Deus quem abre o coração. Nós não abrimos o coração de ninguém. Atos 16, 14 e 15. Lídia, então, uma empresária da época, é convertida. E ela e toda a sua casa são batizadas. Paulo usa como estratégia lugares religiosos. Então ele vai para o templo, ele vai para a sinagoga, lugares de oração. E mesmo aquela cidade, tendo um número importante, sendo uma cidade importante, não tinha uma sinagoga. Então Paulo vai para lugar onde havia mulheres tementes, mulheres não judaicas, mas que tentavam viver conforme a lei do Senhor. E é ali onde acontece a transformação. Primeiro de Lídia, e depois nós temos algo que Paulo usa como estratégia e acontece algo surpreendente no verso 16. Ele está a caminho desse lugar estratégico para pregar o Evangelho. A cidade de Filipos era uma cidade estratégica. Dentro daquela cidade, ele entende um lugar estratégico. Então, vem ao encontro dele uma escrava possuída por demônios que fazia adivinhações. Verso número 16. Porque servir e fazer a obra do Senhor, nós teremos oposição. Oposição de homens, mas oposição também de Satanás, que não fica satisfeito quando nós nos levantamos para fazer a obra do Senhor. E usa até mesmo, às vezes, influenciando crentes imaturos para atrapalhar a obra do Senhor. Então, aquela perturbação e aquele demônio começa ali a atrapalhar. Mesmo falando verdades, aquele demônio poderia falar verdade e depois falar mentiras. Aquilo estava atrapalhando, perturbando toda aquela equipe missionária. Mas com aquelas adivinhações, o dono daquela escrava estava ganhando muito dinheiro. E deixa eu te dizer, tem muita gente aí, em muitos lugares, em troca de adivinhações, tem ganhado muito dinheiro em nome da fé. E as coisas continuam da mesma forma.
muitas pessoas que brincam com o nome de Deus e praticam adivinhação. Então Paulo, verso número 17, verso 18, expulsa o demônio daquela moça, mas mexeu no dinheiro, incomoda a gente. E os donos daquela moça ficaram então estressados, perturbados, incomodados, estão prejudicando, estão mexendo no nosso bolso, expulsou o demônio, não tem fonte de renda para nós mais. Mas ele, de forma sagaz, porque as pessoas que servem a Satanás são muito espertas, não pense, não seja inocente nisso, eles vão até as autoridades para denunciar Paulo e Silas, porque eles eram judeus. Lucas não era, e nem Timóteo judeu, mas Paulo e Silas sim. Então eles vão ali, pegar os dois, e eles vão esconder a questão do lucro, e vão falar assim, ó, eles aí estão causando motim, tumulto na cidade. E tudo que uma colônia de Roma, que era uma mini Roma fora de Roma, queria, era um motim. E além disso, eles estão ensinando costumes de uma religião não aprovada, de um ensinamento estranho, que leva vocês a desobedecer às leis romanas. Quem é o Senhor é César. E esse povo está chamando vocês chamarem Kyrios, Jesus, de Senhor Jesus. Que Jesus é esse? E eles usam essas acusações em praça pública, onde acontecia a vida acadêmica, mas também essa questão de tribunal. O que as autoridades fazem, meus irmãos? Elas ordenam que Paulo e Silas fossem despidos e açoitados. Depois disso, e Paulo e Silas passam por 3 a 4, principalmente Paulo, de 3 a 4 açoitamentos em nome do Evangelho. Eles foram então lançados na prisão e o carcereiro recebeu ordem, eu não quero que esses dois fujam não. Coloco eles na segurança máxima, na prisão mais interna, no lugar mais interno da prisão, no lugar mais difícil de fugir. Verso 22 ao verso 24. Eles foram presos com os pés junto a um tronco, cerrado ao meio, então presos também ao pé. Mas o texto no verso 25 mostra para nós que eles não estavam murmurando. Difícil, né, meus irmãos? Ser injustiçado. Pessoas acharem que nós somos coisas que nós não somos, falarem do nosso caráter, se levantarem contra o nome de Jesus, não entenderem o evangelho puro que está sendo pregado através de nossas vidas e se levantarem contra nós, se levantando contra o próprio Deus. Mas eles não estavam murmurando, eles não estavam reclamando. A Bíblia diz que eles estavam cantando a Deus e orando, a ponto de todos ouvirem. Era tipo a igreja presbiteriana do Primavera, que canta bonito. E a prisão foi inundada por aquelas orações e louvores, porque eles entendiam o privilégio de servir a Deus, eles entendiam o privilégio de sofrer perseguição e injustiça pelo Evangelho, e principalmente, eles entendiam a realidade da soberania de Deus. Deus é soberano, nada acontece na nossa vida por acaso, nada está fora do controle soberano de Deus, tudo coopera para o nosso bem. Verso 26 mostra que Deus interveio na situação, e Deus manda um terremoto. Verso 26. Não para libertar Paulo e Silas, porque eles seriam libertos mais à frente. Não era o que aconteceria de forma imediata, ou era o principal objetivo de Deus, não. O terremoto tinha outro propósito. O terremoto, então, sacode os alicerces daquela prisão, as portas e correntes foram abertas, se soltaram, e tudo estava diante dos decretos de Deus, do controle de Deus. Então chegamos ao nosso texto, 27 e 28. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Aquele homem certamente morava, tinha tipo uma casa pastoral, mas não pastoral, prisional, né, do carcereiro. Ele estava ali, e ele desperta com aquele terremoto, e ele fica desesperado. Era um breu, não tinha lâmpada, tinha as lamparinas da época, e ele já imagina o óbvio. Prisão aberta com terremoto, foi todo mundo embora. E ele fica desesperado. Mas por quê, pastor? Porque o costume da época era o carcereiro, ele ocupava um alto cargo de muita responsabilidade. Se alguém fugir, você paga com a vida. Você pode ser condenado até mesmo morto por causa disso. Então aquele homem carregava muitas responsabilidades. E ele então se desespera ao ponto de querer tirar a sua própria vida. Ele tira aquela espada, seu instrumento de trabalho, porque não há esperança para mim. Em vez de eu ser jogado aos leões, deixa eu tirar minha vida mesmo. Em vez de eu ser humilhado em praça pública e depois ser jogado aos leões, eu vou resolver esse problema. Eu vou me matar, eu vou morrer com dignidade aqui. Eu vou tirar minha vida. O que se faria, será, se você fosse o carcereiro? E os presos? Você acha que você ia fugir? Muitos iriam aproveitar dessa situação, né, meus irmãos?
Deixa esse homem se matar. Vamos aproveitar essa oportunidade, vamos embora. Vamos fugir. Mas Paulo se compadece. Paulo grita para que ele não se matasse. Está todo mundo aqui, não precisa se matar. Mas por que, pastor? O texto não é claro, mas nós temos alguns indícios, porque, pensa bem, você está num lugar preso, sem esperança, esperando ser jogado aos leões, e dois homens começam a cantar e orar. E você fica sabendo que eles foram presos por pregar o evangelho, um tal de Jesus, que morreu, ressuscitou e voltará, e tem que crer nele para salvação. E esses homens estão ali presos por causa disso, cantando e orando. Acontece um terremoto. O que você vai fazer? Vamos ficar na nossa. Vamos ficar quietinho aqui para não sobrar para nós. E eles ali ficam daquela forma. Paulo então se compadeceu daquele pecador que estava naquela situação desesperadora, com muitas responsabilidades, pressões, demandas, cobranças, com medo do que poderiam fazer com ele. Ele estava aflito, fardos, cansado. E ali estava um pecador sem Deus, bem exposto à sua realidade diante dele, porque Deus o estava conduzindo ao fundo do poço para que ele reconhecesse a sua realidade. Às vezes Deus coloca a gente na boca de um grande peixe para nos colocar no nosso devido lugar. Às vezes Deus faz coisas que nós não cremos, não entendemos, para o nosso bem. Mas eu quero dizer para você que nós não estamos tão distantes assim desse carcereiro. Mesmo como crentes, infelizmente, em muitas situações, diante de problemas que todos temos, pressões, medos, nós perdemos a esperança. Talvez você chegou aqui dessa forma essa noite. Eu estou sobrecarregado, eu estou cansado, eu estou sem esperança, eu estou desesperado, não tem mais jeito para o meu casamento, não tem mais jeito para meus filhos, não tem mais jeito para a minha vida. Você se encontra como o carcereiro. Não era para ser assim. Mas nós vivemos num mundo pecador, pecaminoso. Nós estamos no processo de santificação progressivo. Nós estamos lutando contra o pecado. Nós estamos tentados a esquecer da esperança que nós temos em Cristo. Mas principalmente, a sociedade atual é uma sociedade que anda como o carcereiro andou. Ela elege problemas. O problema do carcereiro naquele momento é: acabou para mim, sem esperança, todo mundo foi embora. A solução, vou tirar a minha vida. E o mundo hoje não entende a realidade que eles vivem. A realidade desesperadora de pecado, e que eles precisam verdadeiramente não é de mais dinheiro, é de Jesus. Por isso que nós vemos pessoas ao nosso redor recorrendo a vícios, a drogas, a prostituição, a ganância, a trabalho, a dinheiro, a fama, entretenimento, compras, mais compras, a beleza, a estética, até o exercício físico como adoração, e muitos dentro da igreja elegem essas coisas para si, e alguns até recorrem, infelizmente, ao suicídio. Eles estão vazios de Deus, longe de Deus, sem esperança verdadeira. Como Paulo disse em Efésios capítulo 4, verso de número 17 ao verso de número 19, andam na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para que com avidez cometerem toda sorte de impureza. Meu irmão, a realidade do pecador sem Jesus, sem Deus, é desesperadora. Estão mortos nos seus delitos e pecados, condenados a caminho do inferno. Pastor, mas parece tão bem. Pastor, mas parece tão feliz. Talvez a área financeira está bem. Talvez a saúde está bem. Talvez projetos de vida foram alcançados. Mas nós carregamos dentro de nós um vazio que só Deus pode preencher. E o crente tem esse vazio preenchido pela pessoa de Jesus Cristo. Então não está bem. Essas pessoas estão gritando de forma desesperada. E você vê nas redes sociais pessoas que você fala assim: essa pessoa tem tudo. Que casa maravilhosa, quantidade de carros, viaja todo mês. E você vê pessoas tristes, porque não tem o principal, que é Jesus. Não tem outra verdade, meus irmãos. É uma verdade fundamental do Evangelho e não pode passar batido para nós. Ao pregar o Evangelho para os nossos familiares, nós temos que mostrar: você acha que está tudo bem? Mas você precisa mesmo de Jesus. Ao abrir as nossas bocas, nós precisamos anunciar para as pessoas que não está tudo bem sem Cristo. Se falta Cristo, falta tudo. Ah não, pastor, mas é tão educado. Pastor, é tão bem sucedido. Mas se não tem Cristo, não tem nada. Será que você para pensar antes de dormir? Se não fosse Jesus, aonde estaria? Onde eu estaria? Onde a minha família estaria? Se não fosse por Jesus, o que eu estaria fazendo? Quais eram meus propósitos? Como eu gastaria meu dinheiro, a minha vida? Onde eu estaria frequentando? Será que você leva a sua família
viajando para Guarapari, por exemplo, para falar assim, ó, que maravilhoso essa praia, mineiro gosta de praia, né? Aí você fala assim, mas eu quero lembrar vocês, tudo isso aqui é graça, é misericórdia de Deus. De que o bem precioso não é as férias que nós podemos ou possamos fazer, mas é Cristo em nossa vida. Será que você fala isso para sua família? Será que você fala para os seus filhos? Porque filho de crente não é crente. Filho de peixinho não é peixinho. Ele precisa entender a condição desesperadora que todos estamos, sem Cristo Jesus. Algo que Deus faz por nós através da obra do Espírito Santo, que regenera o nosso coração, abre o nosso coração e fala, você é um pecador, você está a caminho do inferno, você precisa de um Salvador. Porque Deus, pelo Evangelho, mostra um problema, mostra uma realidade, uma solução que o mundo natural não enxerga. Você fala, não, o problema é o pecado, a solução é Cristo. As pessoas vão achar que você é louco. O que marca a transformação que Deus opera em vidas e famílias pelo Evangelho. Em primeiro lugar, Deus leva o pecador a reconhecer a sua condição desesperadora. Em segundo lugar, Deus conduz o pecador a crer no Evangelho. Verso 29 ao verso 31. O texto continua a nos mostrar a condução, porque Deus que é o soberano. Ele que opera o querer e o efetuar, e nada acontece sem os decretos poderosos de Deus. E vemos aqui que Deus não somente leva o homem a reconhecer a sua realidade desesperadora, mas não para por aí. Ele vai além. E Deus agora conduz o homem pecador a algo maravilhoso. Verso 29. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e tremendo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, não adorando aos dois, mas em rendição, em alívio. E depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo. Aquele homem tremendo, ele faz uma pergunta tão importante. Ele queria saber o caminho, ele queria saber sobre a vida eterna. É a melhor pergunta, é a maior pergunta, é o maior assunto. Certamente ele sabe que porque Paulo e Silas foram presos, por causa de que eles estavam pregando, certamente ele ouvia os hinos, as canções. Talvez antes incrédulo, zombando, mas agora ele sabe que tudo que esses homens falaram, cantavam, oravam, é verdade. E aqueles homens, Paulo e Silas, respondem diretamente apontando para Cristo Jesus, para o Evangelho de Cristo Jesus. Muitos hoje vão desviar, vão falar assim, vão desviar do foco. Ah, você quer Jesus? Faz isso. Para de fazer aquilo outro. Entra nesse curso, faz aquilo outro. A notícia primária é Cristo. Creia em Cristo. Se alguém está com uma dor tremenda, insuportável, você não vai chegar com um dipirona porque não vai resolver, você vai para morfina, não é? É a mesma coisa. Alguém precisando de salvação, e você chega a pessoa e fala, então veste a capa de crente. Fala crentez. Usa uma roupa de crente. Escuta louvor. Muda a playlist. Não. Tudo começa pelo fundamento. Aqueles homens estavam falando para aquele homem que ele precisava de Jesus, porque era o início, era o fundamental, era tudo. E Deus fez com aquele homem o que essa frase de um teólogo antigo ilustra: até que o pecador seja humilhado, ele jamais buscará a graça de Deus. Até que o pecador seja humilhado, ele jamais buscará a graça de Deus. Deus humilhou aquele homem, mas também conduziu a graça, ao Evangelho de Deus, que é o poder para a salvação. Romanos 10, 9 diz, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Deus te conduziu aquele homem, quebrando o seu coração, para a melhor de todas as notícias, Jesus Cristo. Deus, através de Paulo, não somente impede a morte física daquele carcereiro, mas traz para ele vida espiritual e vida eterna. E algo muito importante que esse texto frisa, e algo que eu tenho observado, que diferentes pregadores que têm subido a esse púlpito têm falado com essa igreja, e que me chama muito a atenção, é sobre a suficiência de Cristo. Eu tenho visto pregações após pregações, Deus falando com a igreja presbiteriana do Primavera sobre a suficiência de Cristo. A salvação é sobre o que Cristo fez, e não sobre o que você faz. Uma frase que eu gosto muito diz assim, nada pode contribuir para a nossa salvação, além daquilo que já foi realizado por Cristo. Sabe o que você merece? Por merecimento nós ganhamos o inferno. Você não merece nada de bom. Nada. Sabe o que você contribui na sua salvação? Com o pecado. Jesus fez tudo na cruz. Isso traz para nós humilhação. Porque nosso evangelho é sobre morrer para nós mesmos. E não sobre amaciar o nosso ego. Não.
Não é. É Cristo Jesus aquele que nos salva. Existe real e segura salvação, não em nós, mas em Cristo Jesus. Então, o que você mais precisa entender é como eu vou chegar até o céu? Em Cristo. A sua oração, a sua contribuição, o seu compromisso com a igreja local, isso é consequência de alguém que está amando Jesus e caminhando para o céu. Não é para você acumular pontos com Deus. A suficiência de Cristo também nos ensina que aquilo que nós mais precisamos é Cristo Jesus. Aquilo que você mais precisa para viver é Cristo Jesus. O Catecismo de Heidelberg diz assim na sua primeira pergunta: qual é o seu único conforto na vida e na morte? Olha que coisa mais profunda, meus irmãos. Os documentos antigos da igreja trazem muita profundidade. Tanta coisa realmente edificante para a nossa vida. Diz assim: o meu único conforto é meu fiel Salvador Jesus Cristo. A Ele pertenço em corpo e alma, na vida e na morte, e não pertenço a mim mesmo. Com seu precioso sangue, Ele pagou por todos os meus pecados e me libertou de todo o domínio do diabo. Agora Ele me protege de tal maneira, presta atenção, meus irmãos, que sem a vontade do meu Pai do céu, não perderei nem um fio de cabelo. Além disso, tudo coopera para o meu bem. Por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para Ele daqui em diante de todo o coração. Resumindo, o que essa pergunta está falando? Qual que é a minha esperança? Qual que é o meu conforto? Na vida e na morte. Não é dinheiro, não é família perfeita, não é saúde plena. É Jesus Cristo. É a minha segurança, é a minha esperança, é o meu conforto, é o meu consolo. E você precisa ouvir isso todo dia. Você precisa falar isso para sua família todo dia. Você precisa lembrar disso todo dia e não se esquecer disso. Porque aquilo que nós temos pregado para as nossas famílias, vidas e seguidores das redes sociais é algo incoerente com a nossa fé. Nós chegamos para as pessoas e falamos assim: aquilo que nós precisamos lá em casa é mais dinheiro. E nós estamos a ponto de nos divorciar porque nós queremos mais dinheiro. E você chega e fala: filho, você precisa de uma boa faculdade. Se você precisar de não vir à escola bíblica dominical, se você precisar de ficar longe de uma boa igreja saudável, fique, mas faça uma boa faculdade. E nós temos ensinado: amigos, vocês precisam sair desse emprego miserável seus. Vocês não podem aceitar usar o uniforme. Vocês têm que ser patrão. Vocês precisam de um bom emprego. Deixa eu ensinar para vocês como investir na bolsa de valores. Deixa eu chamar vocês aqui parentes, no churrasco, deixa eu ensinar vocês como ser bem-sucedido. É passar nesse concurso aqui específico. Para de negócio de igreja, vai estudar para concurso todo dia. Nós temos pregado para o mundo através das nossas falas que nós precisamos é de mais coisa, é de mais dinheiro, é de mais sucesso. Eu não estou falando que isso é errado, meus irmãos, mas tem se tornado coisas principais da nossa vida e isso é diabólico. Porque o que nós mais precisamos é Jesus Cristo. O que nós mais precisamos é a nossa família, mais precisa é Jesus. Qual que é a sua maior sede? Tem gente que senta na igreja querendo mais dinheiro. Está pensando no dinheiro amanhã. Está pensando no dinheiro, está perdendo em vir para a igreja. Que coisa diabólica. Aquele que disse: se prostrades, tudo te darei. É o diabo, não é Jesus. Meus irmãos, tem pessoas que a sua maior esperança é a aposentadoria do INSS. Tem pessoas que a sua maior esperança é o corpo que ela vai ter, é a imagem que ela vai ter, o perfil nas redes sociais. Tem pessoas que a melhor alegria é no quinto dia útil, no dia que o salário cai, ou quando chega o 13º, ou chega a viagem internacional. Tem pessoas que a maior notícia que a pessoa dá é sobre política, é sobre A, é B, é dinheiro, é isso. E vão se desviando de Jesus Cristo. Você não pode sair daqui querendo mais das coisas e menos da sua maior necessidade, que é Cristo Jesus. Você precisa crer e permanecer na pessoa de Jesus Cristo. A vida não é sobre realizar sonhos. Deixa eu te dizer isso. Deus, Ele não te chamou, Ele não te prometeu felicidade. Se te dá, consequência. Deus, Ele não está preocupado com a sua felicidade, Ele está preocupado com a sua santidade em primeiro lugar. O resto é consequência. E santos seremos felizes. Não é sobre mais coisas, não é sobre mais dinheiro, não é sobre mais dos sonhos, dos projetos, é mais de Cristo, é mais do Evangelho. Aquele homem foi conduzido a crer em Jesus
no Evangelho não parou por aí. E nós hoje estamos sendo conduzidos a crer ainda mais no Evangelho. E se você não crê ainda, a crer no Evangelho. É a melhor notícia. É a nossa maior necessidade. O que marca a transformação que Deus opera em vidas e famílias pelo Evangelho. Verso 31 ao 34, a terceira resposta. Deus proporciona ao pecador uma nova realidade pessoal e familiar. Deus proporciona ao pecador uma nova realidade pessoal e familiar. O texto mostra que a salvação individual daquele pecador foi acompanhado por uma nova realidade. E não foi somente para ele. Verso 31, responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvos tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. Aquele homem recebeu um presente muito maior, algo glorioso. É como um vídeo que eu vi no Instagram, você já viu esse vídeo? A menininha, que o pai chega, eu acho que é no Natal, não sei se é no Natal ou no aniversário dela, e ele chega com a bicicleta, e ela vê só a garrafinha, e ela fica toda feliz. Obrigado, pai, mas meio sem jeito, que não é o que ela estava esperando, né? Aí o pessoal chama a atenção dela, e a garrafinha estava dentro da bicicleta, do baú da bicicleta, né? Aí depois, quando ela vê a bicicleta, ela fala, papai, você me deu uma bicicleta. E em Cristo é assim, a gente fala assim, Cristo me deu tudo, amigos, irmãos, uma família, uma salvação, tem mais ainda. Tem muito mais dele para nós, da pessoa dele, daquilo que ele faz em nossas vidas. E ele recebeu ali uma esperança. Se você e a sua família crerem em Jesus, vocês serão salvos. E depois que eles recebem o evangelho, tem mais, porque tem gente que vem para a igreja, acha que é Jesus, João 3,16 e parou. Não, tem aprofundamento. Tem coisa para se aprofundar na palavra de Deus. E eles receberam mais instrução na palavra de Deus. E aquele pecador já começa a desfrutar e a evidenciar uma transformação. Ele havia antes se prostrado, um homem de liderança, um homem que precisava trazer postura, agora se prostrou diante de dois homens presos. Mas agora ele está cuidando das feridas. Ele está lavando as feridas dos prisioneiros. Demonstrando que a fé nunca vem sozinha, mas ela é acompanhada por boas obras. Quem vem a Cristo sai diferente. As pessoas ao redor são tocadas, frutos começam a surgir, as pessoas testemunham sua mudança, as pessoas são influenciadas pela sua mudança. Muitos, infelizmente, hoje, meus irmãos, vêm à igreja, mas não vêm a Cristo. E é possível. A pessoa tem um nome no hall de membro da igreja, mas não tem no livro da vida. A pessoa, ela tem todo um ritual e uma religiosidade, mas ela não tem Cristo Jesus. Mas aquele homem já estava proporcionando ali e vivendo maravilhas. E Deus proporcionou a esperança e salvação para aquela família através do evangelho. Uma imediata mudança no comportamento dele. Lavando, prostrado. E o texto continua, meus irmãos, tem mais. Em Deus tem sempre mais, porque Ele é bom e misericordioso. E o texto ele finaliza com algo maravilhoso, verso 33 ao verso número 34. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Grande alegria por terem crido em Deus. Meus irmãos, dentro de uma casa, tinha piscina, meus irmãos. Pouca água, região escassa, foram batizados ali mesmo, possivelmente com a água que lavava aqueles vergões. Batizados por aspersão, como o ritual no Antigo Testamento era. Todos foram batizados, todos. Porque não era um tempo individualista como nós, e desde o Antigo Testamento o padrão é a fé dos pais, é a fé dos filhos, até que eles decidam se querem abandonar essa fé. Os pais que escolhem o nome, os pais que escolhem a escola, o convênio, escolhem também a fé dos filhos. Independentemente se tivesse esse texto aqui, não é um texto prova, mas é um texto que nos mostra um princípio desde o Antigo Testamento, de que quando era-se incluído no povo de Deus, no Antigo Testamento circuncisão, no Novo Testamento por batismo, se tinha criança ou não, todo mundo era circuncidado, todo mundo era batizado. A preocupação desse texto não é falar de forma específica sobre o batismo de crianças, de filhos de crentes, porque era um costume da época, e a história da igreja mostra isso para nós. E a maioria da igreja hoje entende isso, luteranos, anglicanos, episcopais, reformados, metodistas. A maioria da cristandade, ortodoxos. Algo maravilhoso. Atos 2:39. Olha o que esse texto diz, meus irmãos. Atos 2:39.
Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. A promessa é para nós, é para os nossos filhos. O padrão bíblico é esse. Atos 16, Lídia. Atos 16, nós temos o carcereiro. Atos 18, Crispo. 1 Coríntios 1, Estéfanas. A pregação chega, quem pode crer, crê, e todos são batizados. É o padrão bíblico. Não vemos na Bíblia um filho de crente sendo deixado de lado. Não, é para você depois. Para você depois. Não vemos aqui, todos foram batizados, menos as crianças. Não vemos aqui, espera chegar na idade da razão que você é batizado. Mas você já faz parte da aliança. Você vai ser consagrado ao Senhor, você vai integrar o povo de Deus. Uma pincelada desse texto, depois nós vamos ter mais tempo para falar sobre isso. Mas aquela família, meus irmãos, foi batizada, receberam agora Paulo e Silas em sua casa, se alegraram juntos pela salvação. Tudo aquilo que Deus havia feito, Deus operou algo maravilhoso. Aquela família, naquele homem, carcereiro, a sua vida, a sua família, provaram de livramento, provaram de salvação, provaram de restauração, provaram de transformação, de alegria, provaram de esperança, provaram de paz. Aí você fala assim, pastor, livramento, salvação, restauração, transformação, alegria, esperança, paz. Mas que tantão de bênção, pastor. Isso é impossível de passar lá em casa, pastor. Não é não. Isso é pela graça, aquele homem não merecia. Mas foi a graça derramada. E como é maravilhosa a nova realidade que aquele pecador convertido, salvo, começa a desfrutar no seu âmbito pessoal e familiar. E eu quero te perguntar essa noite, você tem desfrutado dessa bênção? Pastor, eu não creio que aquela pessoa lá em casa vai ser convertida, não. Ô irmão, mas que fé é essa? Ah, pastor, eu já desanimei. Satanás, ele não desanima de nos tentar, de andar ao nosso redor. Por que você desanimou de pregar o evangelho e de orar pela sua família? Havia uma mãe, se eu não me engano, Mônica. Orava. Filho devasso, imoral, dava trabalho. E uma hora Deus pega ele na curva. E ele se transforma um dos maiores teólogos da história da igreja, Agostinho de Hipona. Um dos pais da igreja. Porque uma mãe orava e chorava na presença do Senhor. Ela não desanimou de orar. Ela não desanimou de buscar ao Senhor. Será que você realmente tem ansiado e buscado isso em família? Ou você deixa para lá? Às vezes você está querendo uma conversão, mas às vezes é um quebrantamento que Deus já está operando e você está deixando para lá. Deus faz grandes coisas, Deus faz pequenas coisas aos nossos olhos, que são grandes coisas. Mas eu queria te perguntando, você crê que Deus pode transformar sua família, sua parentela? Você busca isso? Você entende aquilo que Deus pode fazer? Às vezes nós queremos que a nossa família prove daquilo que é melhor dessa terra, e não tem nada de errado nisso. Mas a gente esquece das maiores riquezas espirituais. Meus irmãos, eu não estou pregando contra a riqueza. Mas no mundo tão materialista como o nosso, nós queremos o melhor para a nossa família, e às vezes nós nos matamos de estudar, de trabalhar, e às vezes perdemos a criação dos nossos filhos. Ensinamos eles a não priorizar a igreja e virar quando der. Ensinamos eles que eles têm que ser disciplinados no estudo, mas vir à escola bíblica quando eles não tiverem com sono. E nós vamos mostrando aonde está o tesouro do nosso coração. Reflita isso. Deus tem tantas riquezas, tem gente deslumbrado com as coisas dessa terra. Tem gente que está falando assim, aquele tempo, pastor, a gente comia pepino, lá no Egito, cebola, que saudade. E tem leite e mel, uma terra que manda leite e mel à frente, e ele está focado atrás. Às vezes você fala, mas as suas ações mostram para o seu filho a sua maior riqueza. A maior riqueza que você pode deixar para os seus filhos é Jesus. Se você deixar uma casa, um apartamento, bênção demais, nada de errado nisso. Mas a maior riqueza, o maior legado é Cristo Jesus. Cristo Jesus. A palavra de Deus não está prometendo que vem para Cristo e família perfeita. Não. Não é perfeição. No mundo nós teremos aflições. Mas venha para Cristo e isso começa a transbordar. Isso influencia, isso toca, isso quebranta. E isso vai sendo instrumento de Deus para a salvação de muitos. Então saia dessa noite com esperança, buscando aquilo que Deus tem para a sua família. Como salvação, alegria, restauração, sinal da aliança, o batismo, transformação de caráter, algo que só Deus pode fazer.
O evangelho é transformador, atinge todas as áreas da nossa vida. E essa nova realidade está disponível para nós em Cristo Jesus. Talvez você não está vendo mudanças porque você parou de entender e crer naquilo que Deus pode fazer. A história continua mostrando que Deus faz muito mais. Depois nós vamos ter tempo para isso, mas Paulo e Silas são libertos, os irmãos são fortalecidos, e Deus continua a operar, e esse Deus está operando hoje. E Deus chamou aqui hoje para, pela palavra dele, renovar sua esperança com aquilo que você desanimou. Aquela pessoa que você parou de orar, aquela pessoa que você parou de falar, aquela pessoa que você está tomando ranço de ver. Aquela pessoa que você já falou, não, essa aí é melhor entregar para Satanás, eu não quero ela nem convertida, eu quero mais, já me magoou tanto. Essa pessoa que Deus está te chamando hoje a voltar a orar, a voltar a crer. Deus intervém soberanamente para transformar vidas e famílias por meio do evangelho. O que marca a transformação que Deus opera nas vidas e famílias pelo evangelho? Em primeiro lugar, Deus leva o pecador a reconhecer sua condição desesperadora. Em segundo lugar, Deus conduz o pecador a crer no evangelho. Em terceiro lugar, Deus proporciona ao pecador uma nova realidade pessoal e familiar. O Ministério de Música pode vir? Eu quero finalizar e concluir essa noite te perguntando novamente: como você está? E não me venha com um sorriso amarelo falando, está tudo bem, pastor. Como é que está? A realidade. Sua vida, sua família, seu coração, seu casamento. Como que estão as coisas? O pecado trouxe desajustes profundos à nossa vida pessoal e familiar. Mas em Cristo há esperança. Cristo veio para salvar e transformar não apenas indivíduos isolados, mas também famílias. A esperança que eu quero que você tenha em Cristo é que um dia na eternidade, por causa de Cristo nós iremos, não haverá desajuste. Presta atenção aqui, meus irmãos. Não haverá desajuste familiar ou pessoal, mas até que esse dia chegue, nós precisamos continuar na dependência de Deus. E dia a dia sendo, ajustado. A forma como você fala com o seu cônjuge, a forma como você cria seu filho, a forma que os filhos obedecem aos pais, e Deus vai, a forma como você lida com as autoridades na igreja, a forma como você lida com os irmãos que você não gosta na igreja, a forma como você lida com pessoa fofoqueira da sua família, e Deus está lá apertando o botão, Deus está apertando o parafuso, a forma como você lida com o patrão, que é uma perseguição, aquele que está querendo puxar seu tapete, e Deus está trabalhando no seu coração. É na dependência do Senhor. Deus não somente converte e deixa para lá. Deus está nos ajustando. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. E nós ainda nesse tempo sendo ajustados, somos instrumentos para levar essa esperança para outros que precisam de Cristo Jesus. Então por isso a palavra hoje nos desafia de 3 formas. Em primeiro lugar, se você não tem um compromisso com Cristo, você e sua família, é dia de você responder ao evangelho, se arrependendo e crendo. Não fui batizado. Então faz esse compromisso hoje. Estou procurando uma igreja, já achou. É aqui mesmo. Não, estou esperando aquilo chegar na vida para Deus me tocar. É hoje mesmo, Deus está te chamando, é hoje. Não espera para depois, não. É você fazer um compromisso, uma família rendida aos pés de Cristo. Não estou falando de igreja, que é muito importante, mas é depois de Cristo. Quem ama Cristo ama a igreja, mas começa com Cristo. Segundo lugar, examine como vocês estão vivendo, você e sua família, e voltem-se mais para Deus. Talvez tenha palavrão, talvez tenha lá dentro brigas internas, crises profundas, questões emocionais, sexuais, toda sorte de desajuste, mas no Instagram é uma família perfeita. Tira a máscara hoje, se rende a família aos pés de Cristo. Eu preciso aprender a amar minha esposa, eu preciso aprender a amar meu marido, eu preciso criar minha filha, eu preciso dar bom testemunho que eu mesmo afastei minha filha da igreja, do meu filho da igreja, minha sogra da igreja, minha mãe da igreja. É dia de você voltar para Cristo em família. Uma família rendida aos pés de Cristo, porque família unida é uma família aos pés de Cristo. Em terceiro e último lugar, anunciar o evangelho para vidas e famílias sem esperança. Para de postar algumas coisas, dá uma diminuída da política, dá uma diminuída do engajamento cultural, foca no evangelho. Tem famílias precisando das boas notícias do evangelho. Avalia os gritos de casa e troca por louvores e orações. Tem um casamento vitrine não para exibir, para orgulho, mas um casamento de pecadores. Nós dois somos 2 pecadores. Filhos, vocês são um bandinho de pecador. Mas Jesus nos salvou. E agora nós vamos viver para Jesus. Nós somos aqui de passagem. Tudo agora é para o reino. E nós vamos viver para a glória dele. Nós vamos ser missionários onde nós estivermos. Conflito aqui em casa, diminui o volume, a luz da Bíblia, nós vamos para a cruz e nos arrependemos. Não tem ninguém bom aqui, tudo pecador. Bom aqui é Cristo e Ele que manda. E nós vamos viver uma vida para testemunhar Jesus e levar essa esperança aos carcereiros que estão por aí. O mesmo Deus que transformou o carcereiro e a sua família em Atos capítulo 16 na cidade de Filipos.
Ele continua transformando vidas e famílias. É a nossa fé que está mais fraca. É a nossa fé que está desviada e colocando fé em homens e instituições, e não no Deus Todo-Poderoso que transforma vidas e famílias. Então, se você quer essa